Pronto aí. Boa tarde a todos. Invocando a proteção de Deus, em nome do povo de Santa Rita, declaro aberta a 24ª sessão ordinária do segundo período legislativo 2025. Passa a palavra ao primeiro secretário para a leitura do versículo bíblico. Boa tarde a todos. Iniciando os trabalhos da Câmara Municipal. Versículo bíblico, Filipenses, capítulo 4, verso 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Amém. Amém. Solicito ao primeiro secretário a chamada nominal dos vereadores e a leitura da ata da sessão anterior. Chamada nominal dos vereadores, vereador Alisson Gomes. Vereador Anésio Alves. Vereador Anderson Liberato, aqui que vos fala, na primeira secretaria. Vereador Bruno Inocêncio. Vereador Clóvis Alves, se encontra aqui na segunda secretaria. Vereador Cássio Barbosa. Vereadora Tiane, justificou sua ausência, está com seu filho no médico. Vereador David Santana. Vereador Epitácio, se encontra aqui na presidência da Condução dos Trabalhos. Vereador Boquinha. Vereador Queiroga, também protocolou um atestado médico, está ausente e a ausência justificada. Vereador Flávio Panta. Vereadora Jaqueline Justino. Vereadora Josicleide também justificou já sua ausência. Vereador Dr. João Alves também se encontra no médico. Vereador Lemuel Ludovico. Vereador Marinaldo. Vereador Otávio Cassiano. Realizada a chamada nominal dos vereadores, estamos com 13 vereadores em plenário. Referente à ata da sessão anterior, já foi disponibilizada no grupo oficial dos nobres vereadores e vereadoras. Quem tiver alguma sugestão, por favor, se pronunciar. Bem como a pauta da sessão do dia de hoje foi disponibilizada para todos os vereadores e vereadoras. Ata em apreciação, em discussão e votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Ata aprovada por unanimidade. Oi. Senhor presidente, questão de ordem. Aproveitando ainda o espaço do pequeno expediente... Aproveitando o espaço do pequeno expediente, eu queria fazer leitura de uma nota em razão dos fatos ocorridos no dia de hoje na cidade de Jacaraú,
E é algo que eu tinha conversado com Vossa Excelência, que eu queria externar um pensamento que eu acho que se aplica a todo o Legislativo. Se Vossa Excelência conceder a oportunidade de fazer uso da tribuna. Concedido, vereador. Boa tarde, novos vereadores. Saúdo a todos da mesa em nome do presidente deputado Citurino, demais vereadores na pessoa do vereador David Santana. Novos vereadores, no dia de hoje eu estou quebrando o protocolo, fazendo uso do pequeno expediente, mas para trazer uma mensagem, vereador Onésio, em razão dos fatos que são de notório conhecimento em todo o Estado, na verdade em todo o Brasil, no dia de hoje. E eu queria ler uma nota que eu redigi agora na tarde de hoje, justamente para que acenda o alerta da necessidade da proteção dos representantes do povo, nesse caso eu falo dos vereadores. A nota assim segue: o recente e lamentável assassinato do vereador Peron Filho, do MDB, cuja investigação aponta possíveis motivações políticas e já resultou na prisão de 2 secretários municipais em operação conduzida pela Polícia Civil, causa profunda consternação e indignação em toda a sociedade. Diante deste episódio trágico, é imprescindível reafirmar a importância e a autonomia do Poder Legislativo como pilar essencial da democracia. O Parlamento, em todas as suas esferas, federal, estadual e municipal, é o espaço legítimo de representação popular, debate público e fiscalização dos atos do Executivo. Atentar contra a vida de um vereador é atentar contra a voz do povo, contra a livre manifestação política e contra o próprio Estado Democrático de Direito. O Legislativo não pode e não deve se calar diante de atos de violência que busquem intimidar ou silenciar seus membros. A divergência política é parte natural da democracia. O uso da força, da intimidação ou da violência, jamais. É dever de todos os poderes e instituições garantir que os representantes eleitos possam exercer seu mandato com liberdade, segurança e dignidade. Reiteramos nossa confiança nas autoridades policiais e judiciais, para que os fatos sejam apurados com rigor e transparência e que todos os responsáveis sejam punidos na forma da lei. O Parlamento permanece firme em seu compromisso com a legalidade. A ética pública é a defesa intransigente da democracia. A morte de um representante do povo não calará o trabalho coletivo daqueles que acreditam na política como instrumento de transformação e justiça social. Neste momento de luto, é imprescindível que todos nós reflitamos sobre o compromisso com a democracia e a defesa da vida daqueles que têm a coragem de se colocar à disposição da sociedade. Que a memória do vereador Peron Filho inspire renovações em nosso compromisso coletivo com a justiça, a ética e a proteção dos direitos democráticos, pelo respeito à vida, à verdade e à democracia, em defesa do Poder Legislativo. Ficam aqui as palavras no dia de hoje. Obrigado. Oi, nobre vereador, quero parabenizar a Vossa Excelência por esse discernimento em relação àquele fato lamentável, né, onde o vereador Peron foi morto de forma covarde por pessoas que não deviam estar no meio da política. Verdade, vereador. Então, aproveitando todo esse contexto do pronunciamento de Vossa Excelência, eu vou requerer aqui à mesa diretora, ao presidente, que esta casa externe um voto de profundo pesar endereçado à Câmara Municipal, de onde o parlamentar Jacaraú, externando a consternação de todos os nossos pares em função desse fato lamentável. Então, que Vossa Excelência oficie expedindo um voto de profundo pesar em nome de todos os vereadores, ou talvez assinado por todos os vereadores. Esse é o meu pedido. Muito obrigado. Obrigado, vereador, pelas suas colocações. E só para afindar,
E aqui a gente não está fazendo politicagem, não, realmente é porque é de causar muitas vezes medo, que a gente vive numa sociedade, infelizmente, muito insegura. E a questão da política em si, ela não pode ser bandeira, não só pode ser bandeira de delimitar a vida de qualquer pessoa, não é? E hoje nós temos jornalistas sendo ameaçados, a imprensa que hoje em dia tem um poder de alcance bem maior. E aí, daqui a pouco vai se romantizar o assassinato de vereadores, de parlamentares, da imprensa, por discordar politicamente de grupo A ou grupo B. Então, que fica essa reflexão e que as forças de segurança, cada vez mais, prezem pelo controle social nesse ponto. Obrigado. Senhor presidente, mais uma vez uma questão de ordem. Conforme o regimento interno da Casa, artigo 155, parágrafo 3º, os pedidos de requerimento de licença de vereadores, eles têm preferência na ordem do dia. Então, eu peço que seja avocada, né, para que seja seguido o regimento, para a gente fazer logo essa leitura. Já tem uma decisão, vereador, administrativa. Eu peço que Vossa Excelência faça a leitura. Então, passamos à leitura da decisão do ato administrativo decorrente do pedido de licença, do requerimento de licença do vereador Wagner Lucindo. Foi aportado na Casa um pedido de licença do vereador Wagner Lucindo. Fazer a leitura, acho que é fundamental e é algo muito importante. Senhor presidente da mesa diretora, deputado Vitorino dos Santos, eu, Wagner Lucindo de Souza, vereador nesta Casa de Lei, no pleno exercício do meu mandato, venho respeitosamente com fundamento no que dispõe o artigo 218, parágrafo 1º, inciso 3º, o artigo 21, inciso 4º, a linha G, do regimento interno da Câmara Municipal de Santa Rita, requerer o reconhecimento de justa causa e consequente abono das minhas faltas, bem como a manutenção integral dos meus subsídios durante o período em que estiver impossibilitado de comparecer às sessões plenárias e o exercício de minhas funções parlamentares, em razão de situação de prisão preventiva de flagrante que estou submetido. Fundamentação: conforme de domínio público que pode ser devidamente comprovado por documentação judicial, encontro-me atualmente privado de minha liberdade, o que, por óbvio, constitui impedimento físico e legal incontornável
para o comparecimento às sessões da Casa e o exercício regular do mandato. Essa situação enquadra-se perfeitamente na previsão de motivo justo prevista no artigo 218, parágrafo 1º, inciso 3º do Regimento Interno, que aceita outros motivos, além dos elencados mediante justificativa apresentada à Presidência. A prisão, por sua gravidade, é caráter coercitivo, é um fato que escapa completamente à minha esfera de vontade, configurando-se como uma causa de força maior, que me impossibilita de cumprir minhas obrigações regimentais presenciais. Ademais, o artigo 21, inciso 6º, a linha G, confere a Vossa Senhoria a competência para decidir sobre o requerimento de abonos de falta do parlamentar. Neste contexto, pleiteio o reconhecimento de que minhas ausências são decorrentes de um estado de coação legal e não de qualquer desídia ou voluntariedade, devendo, portanto, ser consideradas justificadas. Solicito, por fim, que, reconhecida a justa causa das faltas, seja determinada a manutenção dos meus subsídios, uma vez que o mandato popular que represento permanece vigente e a situação que motiva o afastamento é transitória e alheia à minha vontade, não devendo implicar penalidade de natureza financeira. Segue anexo ao processo administrativo o pedido de licença e passamos à decisão da Presidência com relação ao requerimento formulado pelo vereador. Decisão da Presidência, número 12/2025, processo administrativo número 12/2025, interessado vereador Wagner Lucino de Souza, assunto, análise de requerimento de licença e abono de faltas, medidas administrativas decorrentes. O presidente da Câmara Municipal de Santa Rita, no uso de suas atribuições legais e regimentais, especialmente as conferidas pelo artigo 21, inciso 6º, a linha G do Regimento Interno, considerando o requerimento protocolado em 27 de outubro de 2025 pelo vereador Wagner Lucino de Souza, no qual solicita a concessão de licença para tratar de interesse particular e o abono de suas faltas às sessões plenárias em virtude da sua custódia cautelar. Considerando a complexidade da matéria e a necessidade de resguardar a legalidade e a legitimidade dos atos dessa Casa Legislativa, considerando o parecer jurídico exarado pela Procuradoria Jurídica desta Câmara Municipal, que analisou de forma pormenorizada a situação fática e as normas regimentais aplicáveis ao caso, decide. Ponto 1 do relatório. Trata-se de requerimento formulado pelo vereador Wagner Lucino de Souza, que se encontra em possibilidade de comparecer às atividades legislativas em razão de prisão preventiva decretada no bojo do processo número 080, 81, 86, 88, 2025, 8150331, além da prisão temporária no âmbito do processo 080, 81, 85, 06, 2025, 8150331. Diante do impedimento, o parlamentar solicita o abono de suas faltas e a concessão de licença para tratar de interesses particulares, com a manutenção de seus subsídios, invocando o artigo 218, parágrafo 1º, inciso 3º, e o artigo 21, inciso 6º, a linha G do Regimento Interno. A Secretaria-Geral certificou a ocorrência de 3 faltas consecutivas e injustificadas até a data de 23 de outubro de 2025, o que torna a análise no pleito urgente, a fim de evitar a aplicação do artigo 223 do Regimento Interno, que trata da extinção do mandato. Diante do exposto, foi solicitado parecer da Procuradoria Jurídica, que opinou pelo deferimento parcial do pedido, nos termos que passo a adotar. Ponto 2 da fundamentação. Acolho na íntegra, como razões de decidir os fundamentos expostos no parecer jurídico elaborado pela Procuradoria desta Casa, peça técnica que analisou a questão com a devida profundidade e prudência. Conforme bem pontuado no parecer, os institutos da licença para tratar de interesse particular e do abono de faltas por motivo justo são distintos e inconfundíveis. A licença prevista no artigo 219 do Regimento Interno exige um ato de vontade do parlamentar e deliberação do plenário, resultando na convocação obrigatória do suplente. A situação do requerente não se amolda a essa hipótese, pois sua ausência é compulsória, decorrente de ordem judicial e não de uma escolha pessoal. Por outro lado, o abono de faltas é a medida adequada para reconhecer a existência de motivo justo, conforme cláusula aberta do artigo 218, parágrafo 1º, inciso 3º do Regimento Interno. A prisão preventiva configura a mais clara hipótese de força maior, um impedimento físico absoluto e intransponível ao exercício das funções. Reconhecer tal fato é um ato administrativo de gestão, de competência desta Presidência, que visa a preservar o mandato popular em observância ao princípio da presunção de inocência até que haja decisão judicial definitiva. Finalmente, quanto ao pagamento de subsídios, adoto a fundamentação de que a remuneração parlamentar possui natureza propter laborem, ou seja, a contraprestação por um serviço efetivamente prestado. Estando o vereador absolutamente impossibilitado de desempenhar qualquer de suas funções, participar de sessões, votar, fiscalizar, legislar. Cessa o fato gerador do pagamento. Manter a remuneração nesse cenário de inatividade total ofenderia os princípios da moralidade administrativa e da vedação ao enriquecimento sem causa.
A suspensão do pagamento não é uma sanção, mas a consequência lógica e jurídica da interrupção completa da prestação de serviço do Poder Legislativo à sociedade. Ponto 3 do dispositivo, ante o exposto com fundamento no parecer da Procuradoria Jurídica, decido: 1. Indeferir o pedido de concessão de licença para tratar de interesses particulares, formulado com base no artigo 219, inciso 2º do Regimento Interno, por manifesta ausência de seus pressupostos legais. Ponto 2. Deferir o pedido de abono de faltas do vereador Wagner Cine de Souza às sessões plenárias e demais atividades legislativas, com amparo no artigo 218, parágrafo 1º, inciso 3º do Regimento Interno, reconhecendo a prisão cautelar como motivo justo. Este abono perdurará enquanto se mantiver a condição de privação de liberdade, devendo o parlamentar ou sua defesa comunicar a esta presidência qualquer alteração em sua situação jurídica. Ponto 3. Determinar a suspensão imediata do pagamento dos subsídios devidos ao vereador Wagner Cine de Souza, a contar da data de sua primeira ausência motivada pela custódia, enquanto perdurar o impedimento absoluto ao exercício das funções do mandato. 4. Da submissão ao plenário, considerando a relevância inconstitucional e a gravidade da matéria, e em quem pese a competência monocrática desta presidência para a prática de parte dos atos aqui decididos, submeto a presente decisão em sua integralidade e referendo do soberano plenário desta Casa Legislativa na próxima sessão ordinária, para que os nobres pares dela tomem ciência e ratifiquem, conferindo-lhe a máxima legitimidade. Publique-se e cumpra-se. Santa Rita, 30 de outubro de 2025, Epitácio Vitorino dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Santa Rita. Decisão lida, senhor presidente. Processo administrativo 12/2025, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Considerando como urgência o pedido de licença, está também sendo retirado de pauta o projeto de resolução 027 de 2025, a pedido do seu autor. Só registrando aqui para todos os nobres vereadores e vereadoras. Presidente. Faz hoje. 15 dias. Senhor presidente, questão de ordem, eu gostaria de consultar os plenários sobre a votação em bloco dos requerimentos na pauta de hoje. Pedido do vereador Onésio para votação de requerimento em bloco, em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade, vereador.
Dando seguimento aqui aos requerimentos. Requerimento número 1027, vereador autor Clóvis Alves, requer do Poder Executivo, através da Secretaria de Infra, a repavimentação e limpeza e desobstrução de galerias pluviais da rua Padre Roma, em Tibiri 2. Requerimento número 1058, vereador autor Clóvis Alves, requer do Poder Executivo, através da Secretaria de Planejamento, que seja enviado o calendário de feriados municipal às empresas instaladas nesse município. Requerimento 1059, vereador autor Clóvis Alves, requer do Poder Legislativo o voto de pesar pelo falecimento do professor aposentado, ex-secretário municipal de Santa Rita, senhor Jurandir Mendonça, neste município. Requerimento 1063, vereador autor Lemuel, requer do Poder Executivo, através da Secretaria de Infra, um estudo visando a possibilidade de implementação de iluminação pública na alça do acesso à BR-230, na subida da Barriga Cheia, sentido Campina Grande, e também na entrada de Tibiri, na rua Emanuel Lisboa. Requerimento 1070, vereador autor Lemuel, requer do Poder Executivo, através da Secretaria de Infra, a pavimentação da rua Padre Francisco Cordeiro, no bairro Naelso Panta, neste município. Requerimento 1048, vereador autor David Santana, requer do Poder Executivo, através da Secretaria de Infra, a pavimentação da rua Herásio Gomes da Silva, no bairro Tibiri 2. Requerimento 1052, vereador autor David Santana, requer do Poder Executivo, através da Secretaria de Infra, pavimentação da rua Projetada 51, no bairro Vale de Santa Rita. Requerimento 1051, vereador autor David Santana, requer do Poder Executivo, através da Secretaria de Infra, pavimentação da Angola, no bairro de Tibiri. Requerimento 1064, vereadora autora Jaqueline Justino, requer do Poder Executivo, através da Secretaria de Planejamento e Infra, a realização de um mutirão de pavimentação nas ruas Francisco Jorge da Silva, Clidenor Carvalho de Oliveira, Maria Dolores Elvira e Carlos Alberto da Silva, no bairro Vital de Negreiros. Requerimento 1065, vereadora autora Jaqueline Justino, requer do Poder Executivo, através da Secretaria de Assistência Social, a realização do programa Assistência Já em Marcos Moura. Requerimento 1066, vereadora autora Jaqueline, requer do Poder Executivo, através da CEMOB, a instalação de quebra-molas nas principais ruas do novo Jardim Planalto. Requerimento 1057, vereador autor Epitácio Vitorino, requer ao Poder Executivo, através da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, a centralização da sede da Guarda Civil, assim como da Secretaria, assim como do Secretária, para o prédio Zé Painho, no bairro Jardins, e ou antigo prédio da administração do município do Centro de Santa Rita. Requerimento 1074, vereador autor Epitácio, requer do Poder Executivo a reforma da Escola Estadual Francisco Leocádio Ribeiro Coutinho, em Várzea Nova, que se transformada em escola técnica de tempo integral, assim como a reforma da Escola Estadual de Ensino Fundamental Professor Antônio Elias Pessoa, em Forte Velho. Requerimento 1072, vereador autor Bruno Cicinha, requer do Poder Executivo, através da Secretaria de Infra, a conclusão do calçamento da rua Fernando Ramos, em Lerolândia. Requerimento 1073, vereador autor Bruno, requer do Poder Executivo, através da Secretaria de Infra, a conclusão do calçamento da rua Jornalista Hélio Fernandes, em Lerolândia. Requerimento 1060, vereador autor Anderson Liberato, requer do Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde, a implementação da unidade básica de saúde na zona rural de Lerolândia. Requerimento 1061,
requer do Poder Executivo, através da Secretaria de Infra, a terraplanagem ou calçamento da rua José Miranda Filho, em Tibiri 2, Francisco Jorge da Silva, Vidal de Negreiros, e Damião Laurentino da Silva, no bairro Naelso Panta, vereador doutor Antes Liberato. Requerimento 1062, vereador doutor Antes Liberato, requer o Poder Executivo, através da Secretaria de Infra, a terraplanagem e calçamento na rua José Edgar da Silva, Rua Senador Humberto Lucena, em Tibiri 2, Vice-Prefeito Milton Ferraz, no Eitel Santiago, e Ministro Cunha Pedrosa, em Vazenova, neste município. Requerimento 1054, vereador autor Anésio Miranda, requer do Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde, a implementação de unidade básica de saúde no bairro Fernando Santiago, Alto da Cozibra. Requerimento 1067, vereador autor Marinaldo, requer do Poder Executivo, através da Secretaria de Infra, pavimentação da rua projetada sem nome no Jardim Europa. Requerimento 1068, vereador autor Marinaldo, requer do Poder Executivo, através da Secretaria de Assistência Social, a realização do programa Assistência Já, na zona rural em Lerolândia e Livramento. Requerimento 1069, vereador autor Marinaldo, requer do Poder Executivo, através da Secretaria de Infra, a pavimentação da rua projetada sem nome no bairro Popular. Realizada a leitura dos requerimentos, bem quanto os autores e a emenda, e finalizado os requerimentos no dia de hoje. Requerimentos em apreciação, em discussão. Vereador Marinaldo, em discussão. Oi. Salve, salve a todos de Santa Rita. Quero agradecer a minha esposa por eu estar usando hoje uma camisa que ela fez para mim, né? Tô na moda, né? Requerimento 1067, da rua projetada lá no Jardim Europa. Essa rua, gente, vai da rua Barão do Abiaí até a rua Naí Alves da Costa, cortando mais de 10 ruas paralelas. Essa rua, a importância, estando lá no local, e dizer à dona Maria José, lá do Jardim Europa, que faz um sopão na igreja, e o vereador Marinaldo sempre presente, foi uma solicitação dela, porque essa rua é uma rua importante para escoar o trânsito também em Tibiri. Então, solicitei não só o calçamento dessa rua, e estamos também em trâmite, pegando o nome de algum morador lá, que ela já está colhendo, bem antigo, que tem algum parente falecido, para a gente também dar nome a essa rua, que é uma rua projetada, para trazer o calçamento para essa rua, porque é uma rua que vai ser de grande importância para essas ruas que ela corta. São 10 ruas que são paralelos a essa rua projetada, que no Google ela é a rua número 28. Então, fica aí o pedido feito e o pedido atendido, né, vereador Alisson? Né? E o pedido atendido, né? Continuando, o requerimento 1069 é no Alto das Populares, a rua projetada também sem número, próximo ali da granja do nosso vereador Otávio Bernardino. Essa rua ali
ela fica entre a pousada Bandeirantes e a garagem da Netomar. É uma rua que precisa também ser calçada, né? Ah, pronto. Então, exatamente, é um reforço, né? E e também a que coisa boa. O nosso amigo Manuel Ventola da padaria, não é isso? Que coisa boa. Então, foi um pedido aqui do nosso cabo eleitoral, o irmão Naldinho, dos seus clientes que cortam o cabelo lá, que solicitou, e pedido feito é pedido atendido. E indo até Livramento e Lerolândia, no requerimento 1068, lá em Livramento, o pessoal solicitou, viu, a ação social fazendo assistência já aqui no centro de Santa Rita, em outros bairros, e nada mais justo de pedir para a zona rural, né? A zona rural sul, norte, na verdade, que a zona rural sul foi feita lá em Odilândia, né? Cicerolândia, que diga, foi feito lá em Cicerolândia. Obrigado, vereador Cássio. Então, no litoral, aqui na parte norte da nossa zona rural, quero dizer à dona Guia e ao pastor Perázio, aí em Livramento, que o pedido feito é pedido atendido. E lá em Lerolândia, a minha amiga Sara e a minha amiga Poliana, que muito me orgulha, conseguimos lá 58 votos, com muita luta. Dizer a vocês que não esqueço de vocês, precisar do vereador é só ligar, que a gente está junto e misturado. Então, pedido feito, pedido atendido, e vamos esperar o cronograma da prefeitura para a gente ter assistência já nessas duas localidades. No mais, senhor presidente, agradecer por tudo e dizer que o povo de Santa Rita é um povo esperançoso, estamos todos os vereadores na luta, todo dia na rua, e tenho certeza que com essa Câmara unida, trabalhando em prol da sociedade, em prol de todos os munícipes de nossa cidade, vamos dar certo, certeza absoluta disso. E no mais, que Deus continue abençoando nossa cidade santa. E um bom final de semana a todos. Concede-se uma parte, vereador, pode ficar à vontade. Eu venho lhe parabenizar pelos requerimentos apresentados nessa sessão, como também eu vou aproveitar essa oportunidade e falar um pouco, né? Teve os requerimentos do vereador Bruno, teve o requerimento do vereador Marinaldo para Lerolândia, e a gente teve uma prática esportiva lá semana passada. Eu vou aproveitar também, além de parabenizar, que está precisando muito mesmo dessa intensificação dos trabalhos. Eu vou comentar um pouco lá sobre as experiências que a gente teve e do que precisa também dar aí essa força em conjunto com os vereadores para que o Executivo venha trazer melhoria ali na zona rural de Lerolândia e as demais zonas rurais aí da nossa cidade de Santa Rita. Parabéns, vereador Marinaldo. Obrigado, vereador Anderson, e já deixo o convite ao vereador, o vereador Bruno, para a gente almoçar lá no restaurante da Índia, né? A gente dá uma volta por lá, vereadores unidos, isso é importante, lá em Lerolândia, né? No restaurante da Índia, fica ali, bem na principal. Então, vamos lá e vamos fazer o nosso papel de estar junto com a sociedade, viu? Pago, não tem problema não, presidente, pode ficar tranquilo, viu? Vamos embora, viu? Só tenho a agradecer a cada um de vocês, agradecer ao público na galeria, agradecer a cada um de vocês que nos assiste pelas redes sociais. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador David Santana, por favor, aqui vim para a primeira secretaria, enquanto vou fazer a descrição dos requerimentos. Boa tarde a todos. Eu saúdo a mesa em nome do vereador David Santana. Eu saúdo a todos em nome do vereador Limuel e da vereadora Jaqueline Justino. Também saúdo a galeria e a todos que nos acompanham pela web.
Parabenizar mais uma vez o vereador Marinaldo e o vereador Bruno. Pediu alguns requerimentos aqui para Lerolândia. E eu gostaria de tratar com vocês um assunto que a gente teve lá semana passada. A gente teve um evento, né? Um torneio, vereador Boquinha, um torneio de futsal, um campeonato. E a final ela ocorreu semana passada. Aproximadamente, a gente tinha lá umas 300 a 400 pessoas na final do campeonato Lerolândia. Agradecer ao governo, né, por disponibilizar as viaturas policial. O campeonato decorreu sem nenhum tipo de briga, nem dentro, nem fora da quadra. Então, isso é importante. E é importante incentivar o esporte, não só na zona rural, como na cidade. Infelizmente, vereador Bruno, a gente ficou novamente sem o apoio da prefeitura, onde eu solicitei via ofício uma ambulância para ter ali disponível no evento esportivo e, infelizmente, não foi. O governo disponibilizou a parte de policiamento, mas a parte de ambulância não foi disponibilizada. Então, assim, pelo público que tinha lá de aproximadamente 400 pessoas, seria importante, né? Graças a Deus ninguém passou mal, vereador Alisson, mas não sei o que acontece quando a gente pede alguma coisa, de fato, às vezes não é atendido. Espero que atenda, porque quando está atendendo um pedido do vereador, está atendendo um pedido do povo, né? Que é o povo que está nos cobrando. Ali fazia anos que não tinha um evento esportivo, então foi totalmente custeado pelo nobre vereador, como também eu sei que outros pares aqui faz eventos esportivos. E pegando essa mensagem e esse fato que ocorreu em Lerolândia, a gente vem para o campeonato santarritense, né? Estive lá acompanhando um jogo e a precariedade que está as estruturas. Então, assim, tem outros amigos desportivos aqui, eu creio com o vereador e amigo Josvaldo na frente, talvez, com certeza, que não depende só dele, as coisas vão caminhar, vão ter melhorias na parte de esporte, mas é a área totalmente isolada, é áreas que não tem acesso. Então, assim, a gente precisa muito de melhorar as questões estruturais de esportes aqui na nossa cidade, seja na zona rural ou seja na própria cidade. Então, é esse apelo que eu faço ao secretário de esporte e ao prefeito Jacques, que veja um pouco aí sobre a questão do esporte, né? E lhe convido também, com os demais vereadores, para ir lá em Lerolândia, que eu acho que desde a eleição... Vou dar uma ajuda na sua fala. Vossa Excelência pediu para... Aproveitando aqui a palavra aqui do nobre vereador Alisson, né? Então, vou reiterar, e além do secretário e amigo irmão Josvaldo, também ao amigo Luiz Neto, para a gente fortalecer as estruturas de futebol aqui dos estádios, dos campos, enfim, para dar uma maior condição aos atletas. E aproveitando, vou pedir também que se façam presente, porque já faz um ano da campanha e em Lerolândia, o prefeito acho que nem foi lá ainda não. Nem, vereador Otávio? Convido lá o prefeito para ir em Lerolândia, fazer uma visita e ver as condições, porque quando se fala aqui da rua que o nobre vereador Bruno solicitou, eu subscrevo seu requerimento, vereador. As ruas de Lerolândia estão intransitáveis. Se alguém passar mal, não tem como sair de casa, não. Tem que ser carregado mesmo, não tem como passar de carro, não. São ruas que a gente está tentando pelo menos uma máquina para colocar lá, para passar um aterro. O Acauã, doutor. Então, essas ruas estão intransitáveis. A gente espera que o Poder Executivo olhe pela zona rural. Está sendo calçada algumas ruas em Tibiri, está sendo calçada algumas ruas aqui na cidade, mas em Lerolândia, desde a gestão passada, não tem nenhum tipo de ação, não. Está abandonado, de fato.
Então, a gente espera que o prefeito, junto com seus secretários, façam algumas intervenções, né? Como o vereador Bruno pediu, subscreva o requerimento dele na zona rural de Lerolândia, porque está precisando com urgência. O pessoal clama por melhorias e não tem. E, puxando para a área de saúde, não é diferente. O PSF de lá, abandonado, estive lá, vaso quebrado, descarga quebrada, atendimento sem ser climatizado. Para você ter ideia, a gente pediu para botar uma porta. Sabe o que fizeram, vereador Bruno? Tiraram a porta de um setor e botaram no outro. Isso existe. Uma porta. Remanejou a porta e o outro setor ficou sem porta, vereador Boquinha. Então, eu estou falando de coisa básica. Nobre vereador, Vossa Excelência permite uma parte de vossa fala? Permito uma parte. Nós estamos discutindo, é o grande expediente ou requerimentos? Eu quero saber disso, porque se for grande expediente, eu também vou me inscrever. Porque se for requerimento, é relativo ao requerimento, é como manda o nosso regimento. Depois o nobre vereador pode ocupar a tribuna no grande expediente, será uma honra tê-lo novamente na tribuna. Muito obrigado. Eu agradeço, vereador Anésio. A gente está discutindo, sim, os requerimentos, né? E Mas a parte de intransitáveis veio de um requerimento do vereador Bruno, que é o calçamento da rua, porque se não calçar, não tem como ninguém passar. Então, é onde eu subscrevo. Eu autorizo Vossa Excelência a fazer uso do meu requerimento em defesa dele também. Não, Vossa Excelência, o vereador... Não, mas que ele já está em Lerolândia, pode dar um pulinho em Tibiri na Padre Roma. Vossa Excelência, tinha enfermeiro lá no posto de Vossa Excelência foi fazer a visita? No posto que eu fui lá, não tinha nada, estava abandonado. Médico. Não tinha nada, estava abandonado. Inclusive, como eu estou lhe falando, foi trocado. Recentemente, nós tivemos aqui uma visita em um posto médico e o sindicato dos enfermeiros colocou uma nota, por conta que a vereadora fez uma acusação e o sindicato dos enfermeiros colocou uma nota contra a fala da vereadora que não está aqui presente, deve-se ter o respeito e a sua ausência, mas que Vossa Excelência deveria ser mais claro em relação. Como é que se trocou a posse se não tinha ninguém lá? Mas Vossa Excelência, no grande expediente, vai dar a oportunidade de... Tá certo, vereador, né? Clóvis. A gente pediu... Não, mas eu pedindo a parte a Vossa Excelência, entrando na discussão, o vereador Clóvis fez uma indagação interessante. Como é que trocou a porta se não tinha ninguém lá? Mas, vereador, o fato não é esse, não, porque a porta ela pode ter sido trocada em um momento distinto daquele que era do funcionamento da unidade. Mas, e outra que fique bem claro, bom foi a colocação do vereador Anésio, Vossa Excelência, como sempre, trazendo a sua sabedoria para essa casa, o conhecimento pleno, com relação justamente, eu sempre defendo isso aqui, que a gente peca muito, até o vereador Flávio aqui do meu lado fez o questionamento, se isso é matéria para grande expediente, muitas vezes eu concordo, mas que fique registrado também que quando a gente leva a votação dos requerimentos em bloco e parte para a discussão dos requerimentos, ele não pertence exclusivamente ao vereador autor, não. A discussão do requerimento pertence aos 19 vereadores. Então, quem está ali, como ele bem usou o exemplo do requerimento feito pelo vereador Bruno Cicinha, ele pode fazer uso para requerer de todas as formas. E ele pode discutir, porque aquela matéria ali, a partir do momento que ela vai ser votada, ela pertence aos 19 vereadores. Porque do jeito que você tem o direito de votar para aprovar ou reprová-lo, ou então silenciar-se, você tem o direito de discuti-lo. Foi o que o vereador acabou de fazer. Obrigado, vereador. Então, concluindo aqui a parte de discussão, o que a gente pede, e o povo pede, é que tenha alguma intervenção. Então, convido os novos vereadores, convido o executivo, vamos fazer uma visita lá em Lerolândia, para, de fato, já que esse ponto que a gente está abordando aqui, referente a um requerimento, para ver como é que está a situação, como é que está a situação das ruas, como é que está a situação do PSF, como é que está a situação do ginásio e os demais itens, porque, assim, o povo não sabe mais o que fazer, porque o povo pede a gente pede aqui, é aprovado, mas não é executado. Então, o que a gente quer é que esse trabalho seja, de fato, executado lá na ponta. E quando a gente se fala do pessoal da enfermagem, já
respondendo o vereador Clóvis, não é a pessoa que está lá executando suas atividades, não. É as condições que elas não têm para executar. É um local que não tem ar-condicionado, é um local insalubre para executar atividade, e não o profissional em si. O profissional se vira nos 30 para fazer seu melhor. E o que a gente não tem, de fato, é a Vossa Excelência, condição. então, estava havendo atendimento. O que não está havendo é a acomodação devida, com ar-condicionado, com tudo que se tem direito o cidadão. Vou lembrando a Vossa Excelência que nós passamos agora 8 anos com um governo que fez sofrer todo o cidadão santarritense, desmotivando, acima de tudo, o funcionalismo público, que tirou direitos adquiridos. Hoje nós temos aqui uma tabela de pagamento de médico que é vergonhoso. Eu disse isso no começo de janeiro, disse em novembro, nós temos de rever essa tabela de pagamento, porque os médicos chegam aqui para trabalhar e quando veio o subsídio, eles não querem. Alguns, no início de carreira, até tentam ficar em Santa Rita. Mas a verdade é que está muito defasado e essa casa tem que chamar o debate, chamar a Secretaria de Saúde para que a gente tenha, de fato, direito à valorização. Vossa Excelência sabe que ontem, conversando com o doutor Djalma Bento, a Flávio Ribeiro tinha 3 médicos na área de urgência. Nós temos 3 CTIV, 3 leite vermelho, 3 laranja e 8 amarelo. E hoje lá estão fechando o setor de emergência, porque o médico que tem lá, um dos médicos que tem lá, foi retirado pela gestão passada. E eu ia levar hoje ao seu secretário Luciano Alvino para que fizesse a reposição do médico que o município bancava lá no Hospital Flávio Ribeiro para ter o pronto atendimento de urgência. Não tem como médico, 2 médicos só, dar conta de urgência com 11 leitos, 3 vermelhos, 2 amarelos e são 11 ao todo, se eu não me engano, Juca me falou. E hoje a gente tem, já que a gente entrou no modo genérico de falar, hoje nós temos, já está trabalhando o secretário para que tenhamos o convênio do pronto-socorro de fratura, que já tem todas as suas certidões em dia, para assinar com o Santa Rita um convênio, que o santarritense não precise ir para Mangabeira, para o Trauminha, para ficar lá jogado nas traças, não tem onde fazer um gesso e ter de pagar. Então, tudo isso está se trabalhando. Foi um desmonte de 8 anos. Quando eu digo, em bom som, que Santa Rita, ela realmente, de fato, de direito, quando o prefeito encontrou um lixo na rua, que foi retirado, mas lixo maior foi o desmantelo da máquina pública, foi a dívida deixada, foi o rombo que o Tribunal de Contas está dizendo, que só no ano de 2022 já se apontou 70 milhões de reais. Aí onde está o verdadeiro rombo, onde um prefeito que quer bancar de bonzinho, desejando quanto pior, melhor, porque a única coisa que foi usada a Santa Rita foi as nomeações para eleger a deputada, que eu quero ver agora na próxima eleição, ela usar a folha de pagamento para trazer de Puxinanã, Cochichola, Cajazeira, mas o resto não. Santa Rita vai ter candidato, acredito que essa Câmara vai ajudar e a gente vai melhorar essa cidade, porque é pensamento, vamos pensar no melhor. Vossa Excelência está de parabéns, aponte os erros, porque temos 3 anos e 2 meses para melhorar essa cidade e recuperar o que foi destruído, porque o governo que passou aí, como dizia, bem disse o vereador Bruno de Cicinha, foi um governo de maquiagem, e não era nem Mary Kay não, era do Paraguai mesmo. Vamos dar sequência. Mas vamos esquecer 2026. Continuando as discussões, vereador, é bom que realmente fale, como o vereador Clóvis, ele mesmo trouxe a baila, a questão de dizer que já nós perdemos aqui o alinhamento das discussões focadas exclusivamente nos requerimentos. Eu me lembro que essa casa aqui, através desse vereador aqui, esse modesto e humilde vereador, no início da legislatura desse ano, eu fiz uma solicitação para o prefeito. Oi. Eu fiz uma solicitação ao prefeito, fiz uma solicitação aqui em plenário, para que antes de qualquer criação, elaboração, pedido de criação de novos cargos, ele mandasse para essa casa um plano de reestruturação de todo o serviço público municipal, de todos os servidores. E, pasmem, até agora chegou o pedido de criação de mais de 200 cargos nessa casa, se for contar todas as secretarias que já aportaram aqui, mas de reestruturação, de aumento das servidores, das categorias que realmente estão defasadas há 8 anos, não chegaram não. Vossa Excelência tem toda a razão quando fala no desmonte.
Mas aí já se tem um ano de construção e dá para começar, já dava para ter mando por aqui. E outra, quando mandou-se a LDO para essa casa, não botou a previsibilidade dos incentivos às categorias, não. O desafio está lá, a LDO, que nós aprovamos aqui, com as emendas que o prefeito não teve a hombridade de aceitar esse parlamento aqui, e, na verdade, quando não publicou, que legitimamente todos os vereadores aqui, a maioria, eles derrubaram o veto do prefeito, acaba naquele gesto dele de dar uma tapa na cara desmoralizando o vereador. A palavra é essa. Obrigado. Então, encerro e estou aqui para trabalhar com o povo, justamente com vocês, com todos os nobres vereadores, independente de gestor. Vim projeto para essa casa que for bom para o povo, eu voto, independente de quem seja. Então é isso que a gente quer, é a melhoria para a população e trazer os problemas para que de fato seja corrigido. Obrigado a todos. Já que está em discussão, eu vou aqui só relembrar esse requerimento que eu fiz. Foi um requerimento solicitando ao governo do Estado, porque essa semana, vereador Alisson, vereador Onésio, eu me dispus a ir visitar as escolas do Estado. Infelizmente, é um caos. Fui a Forte Velho, na escola professor Antônio Elias Pessoa, absurdo total. Vim aqui no João Úrsulo, outra situação precária. Fui no Francisco Leocardo de Ribeiro Coutinho, que é o Mutirão, outra situação precária. Eu digo porque eu fui lá, filmei, hoje mesmo estou soltando agora às 6 horas, como soltei o papagaio lá para mostrar a realidade, hein, vereador Otávio. E é de partir coração. As escolas têm dificuldade imensa. E aqui eu venho fazer o apelo diretamente, que eu acredito que vai chegar lá, ao governador João Azevedo, ao secretário Wilson Filho, que ainda eu tive uma educação de mandar uma mensagem para o secretário hoje. O secretário fez, opa, eu disse que queria sentar com ele para a gente discutir, conversar sobre as escolas estaduais de Santa Rita. Está aqui no WhatsApp. Nem respondeu, respondeu. Nem respondeu, não respondeu mais quando a gente falou das escolas. Mas ele vai responder, porque a gente vai mostrar todas as escolas do Estado, como é que se encontra na cidade. Está um lixo, vereador Flávio. De verdade, o governo da Paraíba, ele esqueceu Santa Rita. Totalmente esquecida. De uma parte da Vossa Excelência. Concedida, vereador Andrés. Parabenizar Vossa Excelência pela visão que Vossa Excelência teve no sentido, quando visitou essas entidades de educação. E realmente, não é só educação não, vereador. Se a UPA está sucateada. E aqui eu fiz um apelo a Vossa Excelência para que oficiasse ao governo do Estado, deixa ele negar, mas não devemos pecar por omissão, solicitando uma audiência com todos os vereadores para cobrarmos isso daí, porque, sinceramente, esse governador, para Santa Rita, em concreto, nada que convença o santarritense a depositar os votos no nome dele e do candidato dele. Porque há um déficit social grande com o nosso município. Muita coisa que deixou de ser feita e construída pelo governo do Estado ao longo dos anos. É preciso que nós resgatemos esse tempo perdido e que façamos nosso trabalho. Marque uma audiência ou com o chefe de gabinete dele ou com o próprio governador para receber todos os vereadores. Deixa ele negar, porque se ele negar, aí nós aqui já não estamos satisfeitos com ele, aí sim que ele não vai ser persona não grata no nosso município. Muito obrigado, vereador, e parabéns. Pedido feito, vereador. Pedido atendido. Amanhã mesmo eu vou me dispor lá no gabinete do governador e entregar o ofício em mão para a gente fazer esse pedido. E aqui para lembrar, falando do Colégio Mutirão, Alisson, eu falo do Mutirão, Flávio, porque eu cheguei a estudar no Mutirão. Tinha um ginásio lá. E meu pai, no tempo que estava como deputado, a obra do Mutirão tinha começado no ano de 2018, vereador Clóvis.
estava lá em reforma. Infelizmente, a obra de lá para cá, a reforma do mutirão paralisou. Levaram o ginásio, a coberta do ginásio todo, até hoje não voltou. E a escola está lá com a obra paralisada. Está aqui o João Urso, tinha começado a obra também. Paralisaram a obra também. 8 anos vai fazer do governo que está aí. Infelizmente, as escolas estaduais, as que foram reformadas durante o ex-governador, que a gente tem que dar a mão palmatória, que reformou as escolas, 98% das escolas daqui de Santa Rita, esse daí não sequer reformou sequer uma sala de aula no nosso município. E eu venho aqui cobrar, reivindicar o direito do povo, porque não é trabalho só do deputado. A gente é fiscal da cidade e a gente tem que fiscalizar todo o órgão que existe dentro da cidade, vereador Clóvis. Por isso que a gente está andando agora, fiscalizando os órgãos que também tiver do Estado e vamos reivindicar, cobrar, até que um dia ele olhe para cá, porque a gente está falando da terceira maior cidade, Flávio. Quando for o próximo ano, aqui vai estar assim, olha. Tapinha nas costas, dizendo que fez isso, fez aquilo, mas passou os 8 anos, 4 anos, não vieram aqui nem chupar uma cana, que é a terra dos canaviais. Muito obrigado a todos. Senhor presidente, só para concluir essa fala, dizer que eu digo sempre que esta casa tem maturidade suficiente para debater neste parlamento e qualquer um outro. Quando a gente vê uma Câmara preocupada em nível municipal, em nível estadual e federal, a gente vê que o pensamento desta Câmara de Santa Rita é que nosso município cresça cada vez mais. A ação que o governo tem aqui, e eu não canso de parabenizar, de falar, de dar meu testemunho do governo do Estado em Santa Rita, é pela atuação de um parlamentar desta casa que tem trazido para o nosso município, para principalmente dar assistência àqueles que mais precisam, pela sua atuação forte, pelo seu brilhantismo, pelo seu senso de organização, sempre está nos movimentos, sempre está nos meios, fazendo com que Santa Rita receba uma atenção que nunca se teve, é o vereador David Santana. Eu dou esse testemunho, já disse a secretária de Estado que a presença do governo do Estado aqui representa um vereador que nós temos, que tem a amizade e a confiança da secretária de Assistência Social, que tem dado a Santa Rita uma pequena parte do que ela tem direito, senhor presidente. Quando Vossa Excelência visita as escolas estaduais e diz do desmonte que se encontra, da situação de precariedade que nós temos nos prédios do Estado, Estado esse que tem negado-se a Santa Rita o que ela tem de direito. Nós temos aqui escolas que estão a ruir, a reforma é ainda autorizada pelo ex-governador. Esse governador aqui, o que está fazendo em nosso município, é porque o nosso município está no caminho, que é justamente a ponte do futuro, que vai passar na área de Santa Rita, e o arco metropolitano, de que quando João foi candidato de Ricardo, na casa do ex-presidente Gustavo, nós conversamos com ele que nós falávamos da estrada dos abacaxi, porque ali, quando o produtor ia colher, tinha de contratar 2, 3 tratores para poder tirar, e também desafogar toda aquela área, já existia. Então, são obras deixadas por Ricardo, mas nós não temos em Santa Rita, de fato e de direito, o que nós mais precisamos de ação de governo. Não temos uma pessoa da cidade com 160 mil habitantes com a representatividade. Nós temos suplente de vereadores de João Pessoa, de Cochichola, de Cabrobó, lá no governo do Estado, mas Santa Rita não tem. Será que nós só servimos para votar? Será que vamos servir só para votar? Na educação, nós temos um deputado atuante, mas que, como secretário de Educação, ele veio tirar foto e olhar obras aqui que estavam paradas e agora começou a dar uma acelerada. Parabéns, presidente. Nós temos de cobrar do município, do governo do Estado e do governo federal, porque é uma ação não só minha, mas do prefeito, do vereador Bruno, que visitou o IFPB, e já fizeram lá, depois que a gente fez zoada, depois que a gente foi para a rede social, fizeram lá um paliativo, porque o maior índice de desistência do FPB é por falta de estrada. Vossa Excelência está coberto de razão em aumentar o couro, cobrar do governo do Estado, porque se esse ano a gente não cobrar, próximo ano vão prometer tudo. Até o metrô está vindo por aí. Vamos agradecer a Clóvis pelas palavras.
Requerimentos, votação em bloco, em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Requerimentos aprovados por unanimidade em bloco. Antes do vereador entrar na pauta, eu venho aqui até parabenizar aqui o vereador David, já que o Cláudio falou do PIB, que fez uma grande palestra lá com a Polícia Federal no PIB. O PIB, o vereador David, ali, essa semana, sobre abuso sexual infantil. Parabéns, vereador, pelo trabalho, pela iniciativa. Você sempre em destaque positivo, graças a Deus. Senhor presidente, o vereador Boquinha pediu aqui que eu seja o portador desse pedido, que disse que está com dificuldade na fala, por causa de uma dor no dente. Aí ele pediu que fosse feita a dispensa da leitura na íntegra dos projetos de lei, constasse o plenário, e nós passávamos a fazer a leitura apenas da numeração dos projetos, a autoria e a leitura de suas emendas. O pedido do vereador Alisson aí em votação. Os vereadores que foram de acordo permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade, vereador Alisson. Pedido do vereador Boquinha, transmitido pelo vereador Alisson. Não é assim? Aprovado, vereador Boquinha. Projeto de lei 111, vereador autor Anésio Alves, dispõe sobre denominação de rua e adota outras providências. Convido o vereador Alisson Gomes para fazer a leitura do parecer aos projetos de lei. Senhor presidente, mais uma vez aqui, aproveito já para saudar a todos com boa noite. Passamos a leitura do parecer ao projeto de lei número 111/2025, de autoria do vereador Anésio Alves de Miranda Filho. O projeto de lei número 111/2025, de autoria do vereador Anésio Alves de Miranda Filho, tem por objetivo denominar a atual Rua do Rio, localizada no centro do município de Santa Rita, como Rua Empresário Sindulfo de Assunção Santiago, fixando as respectivas coordenadas geográficas, determinando o Poder Executivo Municipal a adoção das providências administrativas necessárias à sua efetivação. O projeto foi devidamente protocolado nesta Casa Legislativa e encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça para análise quanto à constitucionalidade, legalidade e técnica legislativa, conforme dispõe o regimento da Câmara Municipal de Santa Rita. Conclusão. Diante do exposto, esta Comissão de Constituição e Justiça opina pela constitucionalidade, legalidade e boa técnica legislativa do projeto de lei número 111/2025, recomendando sua tramitação regular e inclusão em pauta para votação em plenário. Decisão dos membros. Votaram favorável, vereadora Cleidinha, vereador Alisson Gomes, vereador Dr. João Alves. Parecer favorável ao projeto de lei 111/2025, lido, senhor presidente. Parecer do projeto de lei 111/2025 em apreciação, em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permanecem como estão. Parecer aprovado por unanimidade. Projeto de lei 111/2025 em apreciação, em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permanecem como estão. Projeto de lei 111/2025 aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 238, de 24 de outubro de 2025, de autoria do Poder Executivo, prefeito Jacques Salvino, dispõe sobre o parcelamento de débitos fiscais no exercício 2025, refis,
e adota outras providências. Também convido o vereador Alisson Gomes para fazer a leitura do parecer ao projeto de lei 238 do Poder Executivo. Projeto de lei número 238/2025. Do relatório, a Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Cidadania submete à apreciação desse egrégio plenário parecer ao projeto de lei 238/2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o parcelamento de débitos fiscais no exercício de 2025, refis 2025, e adota outras providências. A análise foi pautada na conformidade do projeto de lei com a Constituição Federal de 88, a Lei Orgânica do Município de Santa Rita, o Regimento Interno da Câmara Municipal e a legislação infraconstitucional aplicável, além de considerar a jurisprudência pertinente sobre o tema da devida temática. Após minuciosa análise de legalidade e constitucionalidade, o parecer elaborado pelo relator, vereador Alisson Gomes, republicano, concluiu que a propositura legislativa se encontra em perfeita consonância com o ordenamento jurídico vigente em todas as suas esferas. É o relato indispensável, dispensadas as demais considerações, passamos à decisão dos membros da CCJ. Em análise ao projeto de lei 238/2025, os membros da Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Cidadania passam a votar da maneira que segue. Votam em harmonia com o parecer favorável do vereador relator Alisson Gomes, o vereador Dr. João Alves e a vereadora Cleidinha, declarando a legalidade do PL, conforme apontamentos trazidos no voto do relator. Nesses termos, foi aprovado por unanimidade dos votos o parecer emitido pelo relator do PL, declarando sua legalidade e consequente aprovação, recomendando sua regular tramitação e cabendo ao egrégio plenário apreciar seu mérito. Assim votaram os membros da comissão. Parecer favorável ao projeto de lei número 238/2025, lido, senhor presidente. Parecer do projeto de lei 238/2025 em apreciação, em discussão, em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Parecer aprovado por unanimidade. Projeto de lei 238/2025 em apreciação, em discussão, em votação. Projeto de lei 238/2025 aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 230, de 9 de outubro de 2025, também do Poder Executivo, dispõe sobre a instituição de adicional indenizatório aos servidores públicos municipais de Santa Rita, requisitados pela Justiça Eleitoral, e adota outras providências. Também convido o vereador relator Alisson Gomes para fazer a leitura do parecer. Parecer ao projeto de lei número 230/2025, autoria Poder Executivo, institui adicional indenizatório mensal no valor de R$1.000 aos servidores públicos do município de Santa Rita que forem requisitados pela Justiça Eleitoral, com natureza indenizatória, sem incorporação à remuneração, nem reflexos em vantagem de qualquer natureza, conforme o protocolo de intenções firmado entre o município e o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. O projeto de lei de autoria do Poder Executivo foi protocolado em 9 de outubro e encaminhado à Câmara Municipal. A proposta estabelece a compensação financeira temporária aos serviços municipais que forem requisitados pela Justiça Eleitoral, visando reconhecer os serviços prestados ao TRE-PB, sem que haja prejuízo ou desvalorização salarial durante o período de afastamento. A proposição vem acompanhada de justificativa do Executivo, que destaca o caráter indenizatório do adicional e é conforme com a Lei de Responsabilidade Fiscal, assegurando a previsão orçamentária no PPA, LDO e LOA. Conclusão do voto. Diante do exposto, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação entende que o projeto de lei 230/2025 é constitucional, legal e redigido em conformidade com as normas técnicas legislativas, observadas quaisquer apontamentos trazidos. Assim, o parecer é favorável à tramitação, com recomendação de aprovação do texto, preferencialmente com algumas eventuais adequações sugeridas. Parecer favorável ao projeto de lei 230/2025, lido, senhor presidente. Parecer do projeto de lei 230/2025 em apreciação, em discussão, em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Parecer do projeto de lei 230/2025 aprovado por unanimidade. Projeto de lei 230/2025 em apreciação, em discussão, em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Projeto de lei 230/2025 aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 232, de 9 de outubro de 2025, também do Poder Executivo, autoriza a abertura de crédito especial e altera o plano plurianual do município de Santa Rita, período 2022 a 2025, para incluir a ação governamental referente ao pagamento de adicional indenizatório a servidores requisitados pela Justiça Eleitoral e adota outras providências. Convido o vereador relator Alisson Gomes para fazer a leitura do parecer do projeto de lei. Projeto de Lei 232/2025. Do relatório, a Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Cidadania submete à apreciação desse egrégio plenário parecer ao projeto de Lei 232/2025, de autoria do Poder Executivo. A propositura visa alterar o Plano Plurianual, PPA, do município para o período 2022-2025, incluindo uma ação governamental de pagamento de adicional indenizatório a servidores requisitados pela Justiça Eleitoral, além de autorizar a abertura de crédito especial para tal finalidade. A análise foi pautada na conformidade do projeto de lei com a Constituição, a lei orgânica do município, o regimento interno e a legislação infraconstitucional aplicável. Após minuciosa análise de legalidade e constitucionalidade, o parecer elaborado pelo relator, o vereador Alisson Gomes, conclui que a propositura legislativa se encontra em perfeita consonância com o ordenamento jurídico vigente em todas as suas esferas. É o relato indispensável, dispensadas as demais considerações, passamos à decisão dos membros da CCJ. Em análise ao projeto de lei 232/2025, os membros da Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Cidadania passam a votar da maneira que segue. Voto em harmonia com o parecer favorável do vereador relator Alisson Gomes, o vereador Dr. João Alves e a vereadora Cleirinha, declarando a legalidade e conformidade dos apontamentos trazidos no voto do relator. Nesses termos, foi aprovado por unanimidade dos votos, parecer emitido pelo relator do PL, declarando sua legalidade e consequente aprovação, recomendando sua regular tramitação e cabendo ao egrégio plenário apreciar o seu mérito. Assim votaram os membros da comissão. Parecer ao projeto de lei 232/2025, favorável. Lide, senhor presidente. Parecer 232 do projeto de... Parecer 232/2025 em apreciação, em discussão, em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Parecer 232/2025, aprovado por unanimidade. Projeto de lei 232/2025 em apreciação, em discussão, em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Projeto de lei 232/2025, aprovado por unanimidade. Projeto de lei 231, de 9 de outubro de 2025, também do Poder Executivo, prefeito Jacques Salvino, altera a lei de diretrizes orçamentárias do município de Santa Rita para o exercício 2025-2026, visando prever a despesa com adicional indenizatório a servidores municipais requisitados pela Justiça Eleitoral e adota outras providências. Também convido o vereador relator Alisson Gomes para fazer a leitura ao parecer ao projeto 231. Parecer o projeto de lei número 231/2025. A Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Cidadania submete a apreciação desse egrégio plenário. Parecer o projeto de lei 231/2025, de autoria do Poder Executivo. A propositura visa alterar a lei de diretrizes orçamentárias para os exercícios 2025 e 2026, com o objetivo de prever despesa referente a um adicional indenizatório a ser concedido a servidores municipais requisitados pela Justiça Eleitoral. A análise foi pautada na conformidade do projeto de lei com a Constituição, a lei orgânica, o regimento interno e a legislação infraconstitucional aplicável. Após minuciosa análise de legalidade e constitucionalidade, o parecer elaborado pelo vereador relator Alisson Gomes conclui que a propositura legislativa se encontra em perfeita consonância com o ordenamento jurídico vigente em todas as suas esferas.
É o relato indispensável, dispensadas as demais considerações da decisão dos membros da CCJ em análise ao projeto de lei 231/2025. Os membros da Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Cidadania passam a votar da maneira que segue. Voto em harmonia com o parecer favorável do vereador relator Alisson Gomes, do vereador Dr. João Alves e a vereadora Cleidinha, declarando a legalidade do PL, conforme apontamentos trazidos no voto do relator. Neste termo, foi aprovado por unanimidade dos votos o parecer emitido pelo relator do PL, declarando sua legalidade e consequente aprovação, recomendando sua regular tramitação e cabendo ao egrégio plenário apreciar seu mérito. Assim votaram os membros da comissão. Parecer favorável ao projeto de lei 231/2025, lide, senhor presidente. Parecer 231/2025 em discussão, em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Parecer 231/2025, aprovado por unanimidade. Projeto de lei 232/2025 em apreciação, em discussão, em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei 231/2025, aprovado por unanimidade. Projeto de lei ordinária número 198, 2025, vereadora autora Jaqueline Justino. Também convido o vereador Alisson Gomes para fazer a leitura ao parecer ao projeto de lei ordinária 198. Só complementando, dispõe sobre a declaração de utilidade pública municipal ao Clube Estância Ouro Verde. O Aeroclube, né? Oi? É. Oi. Projeto de lei número 198/2025, do relatório, submeto à apreciação desta comissão do presente parecer elaborado em minha condição de vereador relator, acerca do projeto de lei ordinário número 198/2025, de autoria da nobre vereadora Jaqueline da Silva Souza Justino, partido PSD. O referido projeto tem por objetivo declarar a utilidade pública municipal o Clube Estância Ouro Verde. Após minuciosa análise da legalidade e constitucionalidade, o parecer elaborado pelo relator vereador Alisson Gomes conclui que a propositura legislativa se encontra em perfeita consonância com o ordenamento jurídico vigente em todas as suas esferas. É o relato do indispensável, dispensadas as demais considerações, passamos à decisão dos membros da CCJ. Em análise ao projeto de lei 198/2025, os membros da Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Cidadania passam a votar da maneira que segue. Votam em harmonia com o parecer favorável do vereador relator Alisson Gomes, o vereador Dr. João Alves e a vereadora Cleidinha, declarando a legalidade do PL, conforme apontamentos trazidos no voto do relator. Nesses termos, foi aprovado por unanimidade dos votos o parecer emitido pelo relator do projeto de lei, declarando sua legalidade e consequente aprovação, recomendando sua regular tramitação e cabendo ao egrégio plenário apreciar o seu mérito. Assim votaram os membros da comissão. Parecer favorável ao projeto de lei número 198/2025, lide, senhor presidente. Parecer do projeto de lei 198/2025 em apreciação, em discussão, em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Parecer aprovado por unanimidade. Projeto de lei 198/2025 em apreciação, em discussão, em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei 198/2025, aprovado por unanimidade. Projeto de lei 233, de 9 de outubro de 2025, também do Poder Executivo, autoriza a abertura de crédito especial ao orçamento vigente e adota outras providências. Também convido o vereador relator Alisson Gomes a fazer a leitura do parecer ao projeto de lei 233. Passamos à leitura do parecer ao projeto de lei 233/2025. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Assunto: projeto de lei número 233/2025, autoriza a abertura de crédito especial ao orçamento vigente e adota outras providências.
Autoriza o Poder Executivo Municipal de Santa Rita a abrir crédito especial no orçamento de 2025 para inclusão e execução de dotações vinculadas à Secretaria Municipal de Assistência Social, com recursos provenientes de excesso de arrecadação e transferência dos fundos de assistência social, abre parênteses, federal e estadual, destinadas às ações de estruturação da rede de serviço do SUAS, proteção social básica e especial, e execução de emendas individuais. Do relatório, o projeto de lei 233/2025, de iniciativa do Poder Executivo, foi protocolado em 9 de outubro de 2025 e encaminhado para apreciação legislativa. O texto prevê a abertura de crédito especial no valor de R$ 2.173.232,58, conforme planilhas anexadas ao projeto de lei, com detalhamento de elementos de despesa distribuído entre os seguintes programas da Secretaria de Assistência Social: estruturação da rede de serviços de proteção social, SUAS, no valor de R$ 850 mil, manutenção de proteção social especial de média complexidade, no valor de R$ 690 mil, manutenção de proteção social especial de média e alta complexidade, no valor de R$ 332.208, manutenção de bloco de serviços CRAS SCFV e benefícios eventuais no valor de R$ 51.840,16, bloco de gestão SUAS e GD SUAS no valor de R$ 21.406,82 e construção de centro público de convivência no valor de R$ 701.784. Os recursos são oriundos de transferências intergovernamentais dos fundos de assistência social federal e estadual, emendas parlamentares individuais e excesso de arrecadação conforme fundamento o artigo 2º do projeto. Passamos à conclusão. A Comissão de Constituição e Justiça, redação, entende que o projeto de lei número 233/2025 é constitucional e legal, observa os pressupostos orçamentários da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei 4.320/64, Lei de Contabilidade Pública, possui finalidade pública legítima e socialmente relevante e apresenta adequada técnica legislativa. Voto, portanto, pela aprovação do projeto de Lei 233/2025, por estar em conformidade com os preceitos constitucionais, legais e regimentais. Parecer favorável ao projeto de Lei 233/2025, da autoria do Poder Executivo. Favorável, líder, senhor presidente. Parecer o projeto de lei 233/2025 em apreciação, em discussão, em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Parecer 233/2025 aprovado por unanimidade. Projeto de lei 233/2025 em apreciação, em discussão. Discussão, senhor presidente. É só para fazer um registro. Hoje a gente vem aqui para votar. O projeto de número 233/2025, esse que vai ser votado agora, após minha fala, de autoria do Poder Executivo, o de número 230, o de número 231, e o número 232 e o número 238, todos /2025, da autoria do Poder Executivo. É só para reforçar que, independente de qualquer coisa que queiram fazer politicagem, se for de interesse, se for para a máquina administrativa ela fluir, vereador nenhum aqui vai estar fazendo óbice, não. E eu sei que essa abertura de crédito especial, que é a demanda de emendas, teve um movimento do pessoal do CEFEC, né, que veio fazer uma solicitação para um trâmite mais célere dentro dessa casa. Então, fica aqui o compromisso, mais uma vez, da casa, não só do vereador Alisson, não só da mesa diretora, mas de todos os 19 vereadores, né, e bem como teve o amigo Júnior Wilson, que faz um brilhante trabalho, um assistencialismo também, que ele vai ser contemplado por alguma emenda parlamentar, não sei qual propriamente dito, oriundo de qual deputado, mas aqui fica, né, vereador Onésio, o compromisso dessa casa. E volto a dizer, quando a matéria for para deliberar, que seja benefício para o povo, independente de ser do Executivo ou de qualquer um par, estarei prontamente aqui, e sei que todos os vereadores estarão prontamente aptos a votarem em prol do povo de Santa Rita. Era o registro que tinha que fazer no dia de hoje, senhor presidente. Obrigado. Projeto 233/2025 em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Projeto 233/2025 aprovado por unanimidade. Projeto de decreto legislativo número 10 de 2005, o vereador autor Flávio Panta dispõe sobre título de cidadão santarritense e dá outras providências. Também convido o vereador relator Alisson Gomes a fazer a leitura do projeto de decreto legislativo número 10. Projeto de decreto legislativo número 010/2025. Decisão da comissão.
Ponto 1 do relatório. A Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Cidadania submete à apreciação desse egrégio plenário parecer ao projeto de decreto legislativo número 010/2025, de autoria do vereador Flávio Panta, Partido Progressistas, que dispõe sobre o título de cidadão santarritense e dá outras providências ao senhor Clelison Keiler Batista Leite. Após minuciosa análise de legalidade e constitucionalidade, o parecer elaborado pelo relator vereador Alisson Gomes conclui que a propositura legislativa se encontra em perfeita consonância com o ordenamento jurídico vigente em todas as suas esferas. É o relato do indispensável, dispensado as demais considerações, passamos à decisão dos membros da CCJ. Em análise ao projeto de decreto legislativo número 010/2025, os membros da Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Cidadania passam a votar da maneira que segue. Votam em harmonia com o parecer favorável do vereador relator Alisson Gomes, o vereador Dr. João Alves e a vereadora Cleirinha, declarando a legalidade do projeto de decreto legislativo conforme apontamentos trazidos no voto do relator. Nesses termos, foi aprovado por unanimidade dos votos o parecer emitido pelo relator do PDL, declarando sua legalidade e consequente aprovação, dando sua regular tramitação e cabendo ao egrégio plenário apreciar o seu mérito. Assim votaram os membros da comissão. Parecer favorável ao projeto de decreto legislativo número 010/2025, de autoria do vereador Flávio Panta, lide, senhor presidente. Parecer de decreto legislativo 010/2025 em apreciação, em discussão, em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de decreto legislativo 010/2025 em apreciação, em discussão, em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Finalizado os requerimentos do dia e também os projetos de lei. Passamos agora ao grande expediente, com a palavra o vereador Onésio Miranda. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, na sessão de hoje votamos um projeto de lei 111, que dá uma denominação à Rua do Rio, que aquela rua ali por trás da Sincera, não é essa rua Joana Gomes da Silveira, não, é a outra. O nome do empresário Sindulfo Santiago, que é o antigo proprietário da Sincera, um cidadão, um homem de bem, que passou sua vida dedicada ao empreendedorismo aqui no nosso município, gerando emprego e renda. Nada mais justo do que ter um nome colocado ali próximo onde viveu por muitos e muitos anos, produzindo e ajudando a cidade de Santa Rita na arrecadação dos impostos e nos empregos, gerando emprego. Então, agradeço a esta casa. Quero também levar ao conhecimento de todos um requerimento da minha autoria, que solicitando uma segunda unidade de uma escola cívico-militar no nosso município. Foi o requerimento 834/2025, solicitando aquilo que está dando certo, devemos manter e ampliar. E esse vereador pediu mais uma unidade da Escola Cívico-Militar do nosso município, e a secretária, juntamente com o prefeito, muito atenciosos, tanto o prefeito quanto a secretária, garantiram que vão instalar a segunda unidade da Escola Cívico-Militar, após análise técnica, estudos de viabilidade, levantamento estruturais, pedagógicos, a unidade da Escola Municipal de Ensino Fundamental Aníbal Limeira será mais uma unidade da Escola Cívico-Militar aqui no nosso município. Pois não, vereador? Oi. Vereador Onésio, só a partir da Vossa Excelência, só para parabenizar a Vossa Excelência pela propositura que Vossa Excelência fez em razão da justa homenagem, né, ao querido saudoso Sindulfo Santiago, como Vossa Excelência bem disse, que tanto movimentou a economia dessa cidade, né, e conseguiu, quem não lembra, né, que referência de tijolo de qualidade, de cerâmica de qualidade era Sincera, né, e até quem construiu, que já foi envolto na construção civil,
O tijolo da Sincera sempre tinha um preço mais destacado devido justamente à sua qualidade. Então, assim, isso atribuiu muito a postura quando ele conduziu, e Vossa Excelência, mais uma vez, acertando, parabenizo Vossa Excelência pela legítima e honrosa homenagem. Parabéns, vereador. Agradeço a parte cedida a Vossa Excelência, porque realmente o empresário Sindulfo Santiago é conhecido de muitos aqui, e a quantidade de empregos que gerava ali, a qualidade dos produtos fabricados naquela empresa, e é um homem que se relacionava com a comunidade. Então, faz jus o nome daquela rua por trás da Sincera, que brevemente será calçada, o nome é empresário Sindulfo Santiago. E finalizo agradecendo ao prefeito e à secretária. Antes Vereador de me Anésio Miranda. despedir, ouço com atenção Vossa Excelência, ou a parte cedida a Vossa Excelência. Vereador Anésio Miranda, a juventude de nossa cidade pouco conhece a história dos Santiago, principalmente, bem lembrado pelo vereador Alisson Gomes, da qualidade que se tinha o tijolo da Sincera. Eu tive a oportunidade de ter depósito de construção no ano 98, 99 até 2000, e o tijolo Sincera era a referência. Mas aconteceu que as cerâmicas, principalmente Santa Rita, que era um polo onde nós tínhamos aqui diversas e diversas cerâmicas, Caiongo, Sincera, Ceramina, Minacé, tinha outras, tinha até o tijolo feito manualmente aqui no bairro da Liberdade. Mas acontece que esse tipo de cultura do tijolo, infelizmente as cerâmicas, principalmente daqui do Nordeste, elas não se atearam para a modernidade, para competir com a modernidade que se instalou. E hoje, infelizmente, Santa Rita tem poucas, ou quase nenhuma, tem uma ou duas cerâmicas funcionando, mas mesmo assim precariamente, porque dizia Vavá de Cuca, que foi um dos grandes empresários do ramo, que 1 milheiro de tijolo, em época passada, pagava a 2 funcionários. 1 milheiro de tijolo pagava a metade de uma conta de energia, quando eles tiravam da fábrica. E, ultimamente, antes dele fechar a cerâmica, ele dizia que a metade de um caminhão de tijolo pagava 1 semana de madeira para os fornos. E, ultimamente, antes de fechar a cerâmica, ele disse: Clovinho, eu tenho de vender 1 caminhão de tijolo para pagar a 2 funcionários com todos os tributos. Eu tenho de vender 10 caminhões de tijolos para pagar a energia. Eu tenho de vender 15 caminhões de tijolo para pagar a madeira para os fornos. Infelizmente, ficou inviável. Muitos dos grandes empresários, até uns que infartou e morreu, foi por conta da situação econômica que as empresas passaram. O povo dizia, eles fazem dinheiro de barro, mas o barro tem um custo. E, infelizmente, ao passar dos anos, perdemos as nossas cerâmicas. Dizer a Vossa Excelência, que toquei nesse assunto para dizer que Vossa Excelência faz mais um ato de justiça a quem fez crescer muito o município de Santa Rita, porque além de ser um grande empresário em nosso município, ele tem um espírito muito bom. Ele ajudou muitas as pessoas e deu muito emprego a pessoas que hoje têm um anel do dedo, os seus pais, os seus familiares, trabalharam na cerâmica. Conheço muita gente hoje que, graças a Deus, através dos pais que ali trabalharam, dirigindo, ou no forno, ou seja lá onde for, fez com que a nossa cidade fosse do tamanho que é hoje. Parabéns, novo vereador. Vossa Excelência é o decano que nos traz alegria com seu conhecimento e os seus requerimentos e projetos de lei para esta casa. Agradeço e incorporo a parte de Vossa Excelência. Vereador Anésio, mas só interrompendo Vossa Excelência, Pois não, para pegar vereador. o gancho nas palavras do vereador Clóvis. Pois não. Eu sou um pouco mais novo do que Vossas Excelências, mas na idade, né, no vigor, não consigo acompanhar Vossa Excelência, não. Verdade. Mas, num tempo bem para trás, o sinônimo dos bons empregos da iniciativa privada na cidade de Santa Rita era os funcionários administrativos, principalmente da Sincera ou da empresa de ônibus, não é? Os melhores empregos na parte administrativa, eu vou tirar de análise o serviço braçal, mas quem tinha as melhores remunerações realmente era o pessoal da Sincera, bem como o pessoal da empresa Santa Rita.
Então, quantas famílias, quantos pais de família não custearam o estudo dos filhos com o fruto do seu trabalho na Sincera? Centenas e centenas e centenas, e encontramos hoje pessoas aí bem colocadas no mercado de trabalho, aquele coitado que estava ali trabalhando, mas estava com dignidade e sustentando sua família. E a decadência, vereador, a decadência das cerâmicas, não só aqui em Santa Rita, que isso é uma lástima, porque deixa de oferecer emprego e renda no nosso município. Foi uma legislação, porque o barro, hoje, para você tirar o barro, cada tijolo que sobe em algum edifício em João Pessoa é um buraco que fica na cidade, porque tira aquele barro para fazer o tijolo. A areia, cada carrada de areia para subir aqueles arranha-céus ali do altiplano, é um buraco que fica aqui. Uma agressão ao meio ambiente. Mas, Vossa Excelência, eu quero só destacar... Fora a madeira que eles alegam que estavam desmatando, que eu não acredito nem comum com isso. É uma lei muito dura em cima desses trabalhadores, empresários, que movimenta a renda e emprego em Santa Rita. Então, mas eu vou fazer só um registro. Pois não, vereador. E o empresário Rivanildo Samuel Ardma, conhecido como Sr. Vavá, ele deixou de funcionar as cerâmicas aqui. Mas no Pará, na cidade do Castanhal, existe uma das maiores cerâmicas do Brasil, chamada Cerâmica Vermelha, administrada por Rivanildo Samuel Ardma Filho, que é meu primo, onde tem as tecnologias lá aplicadas, vieram muitas delas até de fora do país. Ele fez com que a cerâmica vermelha ela fosse uma referência no Brasil. Então, lá tem uma das grandes cerâmicas e que vende hoje o bloco, não vende mais o tijolo, vende o bloco estrutural, que é 3 vezes o valor do tijolo praticado aqui. Agradeço a todos, né, por ter compactuado na votação desses nossos projetos. Muito obrigado e um bom final de semana a todos. Já que não tem mais quem tem uso da palavra, vereador Alisson. Senhor presidente, mais uma vez, boa noite. Vou saudar a mesa em nome do vereador Clóvis de Loi, que o vereador Clóvis já olhou assim, não, é rápido, vereador Clóvis, é rápido. Vossa Excelência vai tomar seu remédio, tenha calma. A pressão. Não, mas brincadeiras à parte, presidente, o que eu venho no dia de hoje aqui é pedir que Vossa Excelência, isso é uma prerrogativa de Vossa Excelência, instale uma comissão nessa casa para que a gente comece a fazer com uma convocação. Eu vou fazer um requerimento de uma audiência pública. Se os vereadores presentes aqui, a gente pode assinar em conjunto para a gente começar a trabalhar acessibilidade nessa cidade, convocar o Ministério Público e falar da acessibilidade. A última semana eu presenciei uma cena saindo do anexo, até Vossa Excelência subiu para o anexo e a gente se falou, e quando eu vou saindo, uma mulher numa cadeira de roda, e aí o carro quase pega ela aqui, porque ela não tem condições absolutamente alguma de andar, de transitar nas calçadas. Então, eu acho que isso é uma matéria de interesse coletivo e a gente precisa ter essa sensibilidade. Isso foi algo que eu vi ali, né, que eu fui testemunha ocular, e quantos outros a gente não presencia. Hoje eu fui abordado por uma senhora aqui na praça falando sobre isso, que a Praça Getúlio Vargas, um exemplo, só tem uma entrada para cadeirante. No caso, se for dar uma volta na praça, se ela morar sentido aqui a 100.5, ela tem que ir lá dentro, voltar isso tudinho, fazer um contorno para poder sair. Então, assim, aí eu não quero fazer politicagem do tema, porque isso é algo que sempre foi negligenciado. Isso aí vem lá de todos os gestores que passaram aqui, ninguém nunca deu prioridade em olhar com o olhar humano e o olhar de respeito para uma parcela de uma população que é deficiente. Então, graças a Deus, todos os vereadores nessa casa aqui têm uma capacidade plena de locomoção, mas tem uma população que está penando. E aí eu presenciei, e assim, é de chocar. Então, aqui eu peço a Vossa Excelência que instale
uma comissão de vereadores, me coloco à disposição para capitaneá-la, mas na próxima semana não estarei aqui, estarei ausente, até aproveito, porque não estarei nas sessões da próxima semana, por motivo pessoal de viagem, mas eu faço questão vou deixar o requerimento protocolado na casa para as próximas sessões, quando no meu retorno, mas a gente olhar com esse olhar sensível. É importante demais essa casa abraçar a causa. Viu? Muito obrigado, novos vereadores, por me darem essa oportunidade de discussão no dia de hoje. Só para encerrar, eu venho até aqui lembrar que hoje aconteceu um fato sobre a causa animal aqui na Praça Getúlio Vargas, mas a gente fez o pedido e o pedido foi atendido pelo secretário da SEMA. A gente não tem o que agradecer ao secretário, nem a população tem que agradecer ao secretário, nem tem que agradecer ao vereador Epitácio, porque isso é serviço meu, serviço do secretário, e a gente está aqui só para dizer a vocês que compromisso que a gente teve hoje de convidar os funcionários que fazem parte da SEMA para resgatar aquele animal, a gente vai também, próxima semana, a gente vai visitar o animal para ver como é que ele está, Flávio. A gente tem que saber a situação que ele está sendo tratado. Muito obrigado a todos. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, em nome do Filho Jesus Cristo, com o consentimento do Pai, nosso Deus, encerra a presente sessão ordinária, convocando senhores e senhoras vereadoras para a sessão ordinária que será dia 4 de novembro do corrente ano regimental. Boa noite a todos.